Isaías, capítulo 35, versículo 3 em diante. Diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos, e então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor Deus que fale conosco nesta noite, e quero também que você ore pela cidade, ore pelas pessoas desta cidade, ore pelos desviados da fé nesta cidade, e também pelos desigrejados, são aqueles que pensam que podem viver bem sem uma igreja, sem congregar, mas isso é contrário aos ensinamentos de Jesus. Então vamos juntos orar e pedir a Deus que fale conosco, e pedir a Deus em favor da nossa cidade, que o Senhor ama e que nós também a amamos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, dependemos totalmente do Senhor, pedimos que tenhas misericórdia de nós, Pai, e venha neste momento falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento, quebrar toda resistência, toda barreira e toda cegueira que impede as pessoas de entender, de compreender a Tua vontade, Pai. Fale conosco, que o Senhor seja exaltado, Jesus, que somente o Teu nome seja glorificado na vida do Teu povo e na igreja, que é o Teu corpo, que é o povo do Senhor, resgatado para fazer a Tua vontade, Pai. Nós oramos por toda a igreja, para que todos sejam edificados na fé e na verdade, alimentados com o Evangelho e com a palavra do Senhor, Pai. Oramos também pela nossa cidade, porque esta cidade é do Senhor. O Senhor ama São José do Rio Preto e quer salvar. Pedimos que tenhas misericórdia de cada família, de cada pessoa nesta cidade, Pai. Que os Teus olhos contemplem esta cidade com bondade e amor, Pai. Que o Senhor mesmo venha andar nesta cidade, Jesus, abençoando, esteja junto nas caminhadas de oração das células, dos supervisores, derramando a Tua presença e libertando esta cidade de todo o mal, ó Pai. Oramos pelas igrejas, pelas lideranças, pelos jovens, adolescentes da cidade, e oramos neste dia pelos desviados desta
nesta cidade, aqueles que um dia te conheceram, entregaram a vida para o Senhor, desceram as águas do batismo, mas hoje estão andando por caminhos desagradáveis ao Senhor, andando por caminhos de trevas, ó Pai. Ó meu Deus, perdoa-os, tenha misericórdia deles. Aqueles que estão vivendo como um filho pródigo, longe do Senhor, coração fechado para o teu propósito, ó Deus, traga-os de volta, que os filhos pródigos voltem para a casa do Pai, sejam salvos, restaurados, sejam libertos, ó Pai. Também aqueles que estão desigrejados, aqueles que pensam que não precisam da igreja, aqueles que receberam um ensinamento, uma doutrina perniciosa, contrária à tua palavra, desmerecendo a necessidade da igreja, de congregar, de fazer parte do corpo, que é a igreja do Senhor. Ó Pai, abra os olhos destas pessoas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e que todos possam caminhar juntos, andar em amor, prosperar na tua presença, Pai. Nós oramos, suplicamos o teu favor sobre a nossa cidade, ó Pai, e que os teus filhos voltem para a tua presença e saibam como andar na casa do Senhor, na igreja do Senhor, que é o teu corpo, que é a tua casa, que é o teu propósito para ser a luz do mundo e o sal da terra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, o texto que lemos em Isaías é muito forte, é muito importante. E, primeiramente, esse texto nos mostra a luta que todas as pessoas enfrentam. A luta para se manter de pé. A luta para se manter firme, para se manter forte na presença de Deus. E diante de tantas pressões, diante de tantas tentações, diante de tantas ofertas que o mundo oferece, tantos prazeres, nós podemos ver muitas pessoas com as mãos cansadas, com os joelhos vacilantes e com o coração desanimado. Mas nesta noite o Senhor nos diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Por isso eu quero chamar esta mensagem hoje como a alegria dos redimidos, porque Deus tem um propósito na nossa vida, Deus quer nos fortalecer nesta caminhada. E a primeira coisa que o Senhor nos fala neste texto, na palavra dele, é para fortalecermos as mãos cansadas. Diga para quem está do teu lado: fortaleça as mãos cansadas. Quando eu leio isso na Bíblia, imediatamente eu me lembro de Moisés, que subiu a um monte para orar, levantando suas mãos em sinal de oração, de intercessão, como a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ordenando à igreja, dizendo que todos os homens levantem mãos santas, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Moisés subiu a um monte, e Josué estava lá embaixo no campo de batalha, lutando contra os inimigos de Israel. E a Bíblia diz que durante o momento em que Moisés, no monte, mãos levantadas, orando, intercedendo por Josué e pelo exército de Israel, Josué prevalecia. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés pesavam e se cansavam, e ele abaixava as mãos. Quando as mãos de Moisés se cansavam e ele deixava de orar, os inimigos prevaleciam contra Josué e Israel. Então as mãos levantadas falam de oração, mãos cansadas indicam pessoas que têm lutado há muitos anos, pessoas que têm
lutado pela família, orado pelos filhos, orado por situações adversas que tem enfrentado, mas com o passar do tempo, muitas pessoas vão se cansando e começam a deixar de orar, e suas mãos estão cansadas, e parece que eles já não estão aguentando mais. Eu tenho ouvido recentemente muitas pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu não estou aguentando mais. Muitas vezes o problema é na família, a pessoa ora, a pessoa lutou anos e anos pelo casamento, pelos filhos, mas quando a resposta demora para chegar, ou quando parece que a situação não muda, muitas pessoas têm cansado as suas mãos, têm baixado suas mãos, e neste momento de mãos cansadas, o inimigo prevalece. Mas nesse mesmo texto que fala sobre as mãos cansadas de Moisés, a Bíblia diz que naquele momento, um homem chamado Arão se colocou ao seu lado, e do outro lado, um outro homem, líder em Israel, chamado Ur, se colocou também ao lado de Moisés, e de um lado Arão, de outro lado Ur, levantaram e sustentaram as mãos de Moisés erguidas, e as mãos dele permaneceram erguidas, orando por Israel, e Josué prevaleceu, teve vitória naquela batalha, enquanto as mãos de Moisés permaneceram levantadas. Isso me diz, e o Senhor me mandou te dizer, que se você está se sentindo cansado, ou se você tem até dito nestes últimos dias: eu não estou aguentando mais a luta, as minhas mãos estão cansadas, eu já tenho orado há tanto tempo sem uma resposta, Deus está colocando um Arão do teu lado, um Ur do outro lado, Ele vai manter as suas mãos levantadas, Ele vai fortalecer mãos cansadas nesta noite, porque Ele quer te ajudar poderosamente. Se você olhar de um lado, você vai ver um Arão, do outro, você vai ver um Ur, e as tuas mãos serão fortalecidas. Aleluia! Olha o que Deus quer fazer com a gente. Assista esse vídeo que é bem curtinho. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. O que está difícil para você,
Deus vai te dar um empurrãozinho e vai se tornar fácil. Amém? Agora, carinhosamente, sem bullying, né, irmão Anísio? Nós somos esse elefantinho que Deus quer dar uma ajuda para cada um de nós. Deus vai fortalecer suas mãos cansadas. Deus vai te dar vitória. Confia, espera no Senhor. A Bíblia diz também: firmem os joelhos vacilantes. Diga comigo: firmem os joelhos vacilantes. Falar de joelhos vacilantes, nós pensamos em decisão, em firmeza. Diante do que você tem dobrado os seus joelhos? Diante de quem ou de quais circunstâncias você tem se rendido ou se dobrado? Joelhos vacilantes fala de situações e de pessoas indefinidas, que não sabem o que querem ou a quem servem. Falar de joelhos vacilantes nos faz lembrar no livro de Daniel, o rei Beltesazar, quando deu um banquete no palácio e profanou objetos do templo de Jerusalém e tomou vinho no cálice de ouro do templo de Salomão, e naquele momento Deus escreveu na parede com uma mão misteriosa: Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significa pesado foste o teu reino, contado foste o teu reino, pesado na balança e achado em falta, e dividido será o teu reino. E a Bíblia diz que naquele momento os joelhos do rei tremiam tanto, estavam tão vacilantes que um joelho batia no outro de tanto medo. O que é que tem causado medo e dúvida na sua vida? Quando falamos de joelhos vacilantes, nós podemos nos lembrar de Naamã, um homem que era general de guerra da Síria, foi até Israel, ele era leproso, foi até o profeta Eliseu, e Eliseu disse para ele, mandou o recado: mergulhe 7 vezes no rio Jordão, e você será curado da lepra. E depois de certa resistência, e de ter que vencer o seu orgulho, porque ele não queria que fosse daquela forma, mas ele se submeteu à vontade de Deus, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e foi totalmente curado da lepra. Após ser curado da lepra, Naamã volta até o profeta Eliseu, oferece presentes ao profeta, mas Eliseu não aceita nenhum de seus presentes, e então Naamã diz assim: Eliseu, tem uma coisa na minha vida que não dá para mudar. Quando o rei vai ao templo de Rimom para adorar, eu tenho que ir com ele, e eu tenho que me ajoelhar com ele, porque o rei segura na minha mão para adorar. Eliseu disse para ele: vá em paz, porque Eliseu sabia que Deus estava começando uma obra na vida de Naamã, um homem que era leproso, um homem que não conhecia o Deus de Israel. Deus estava começando uma grande obra. Agora, o que me deixa indignado é ver pessoas que já foram curadas, que já foram libertas por Jesus, que já desceram as águas do batismo, que conhecem a verdade de Deus, dobrando os seus joelhos diante de tantos ídolos, diante de tantos pecados. Tem pessoas que dobram seus joelhos diante de um vício, são derrotados por um vício. Tem pessoas se dobrando diante das tentações. Tem joelhos vacilantes na fé em Jesus. Tem joelhos se dobrando diante de Baal. Quando Elias orou e ele disse: Senhor, só eu fiquei, todos aqui em Israel estão adorando Baal. Irmãos, Baal era o deus da fertilidade em Israel.
era o deus da riqueza. As pessoas adoravam Baal, pedindo chuva e prosperidade para suas plantações. Muitas pessoas estavam se rendendo a Baal em Israel, porque estavam em busca de dinheiro, em busca de prosperidade, de fertilidade. Muitas pessoas hoje estão se vendendo, estão se dobrando diante da ganância, diante do materialismo deste mundo. Quantos joelhos se dobrando diante de pecados, diante de tentações. Por isso que Deus nos diz: fortaleça, firmem os joelhos vacilantes. Firmar os joelhos é tomar uma decisão tão verdadeira por Jesus, a ponto de dizer: eu só vou dobrar os meus joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque está escrito que perante o Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que está firmado em Jesus, ele se dobra diante de Deus, ele não se dobra diante de um problema, ele não se assusta diante de uma dificuldade, ele não se rende, ele não se vende diante das tentações e prazeres do mundo. Ele tem os joelhos firmados na fé, na oração, na palavra do Senhor. Firmem os joelhos vacilantes. E também a Bíblia diz: digam aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam. Desanimados de coração. Eu me lembro de Pedro, que desejava sinceramente ser fiel ao Senhor Jesus, mas quando ele foi pressionado, e diante da prisão de Cristo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele queria, sinceramente, ir com Jesus até a morte. Mas quando Jesus foi preso, e ele viu tantas pessoas com espadas, com lanças, tanto armamento, e ele foi perguntado, ele negou que conhecesse o Salvador. Mas aquilo trouxe tanta frustração para Pedro, que ele desanimou. Voltou para Galileia, foi para o mar da Galileia pescar. E a pesca representava Pedro voltando àquilo que ele havia deixado para seguir Jesus. Quando Jesus disse: venha e eu te farei pescador de homens, Pedro deixou as redes, Pedro deixou os barcos, Pedro deixou a pesca para seguir Jesus. Mas neste determinado momento de fracasso, ele desanimou de tal maneira que voltou para aquilo que ele havia deixado. Corações desanimados. Mas Jesus se colocou na praia, e quando Pedro e outros apóstolos estavam pescando, Jesus se apresentou ali, e hoje Jesus está aqui conosco para fortalecer o teu coração desanimado, para levantar e restaurar você, e para dizer: não temas, seja forte, Jesus está aqui conosco. Irmãos, para as mãos cansadas, eu aconselho, olhe para um lado e olhe para o outro, você vai ver que Deus já preparou um Arão e um Ur do seu lado, para te ajudar e manter tuas mãos levantadas. Para os joelhos vacilantes, eu te aconselho, tome uma decisão verdadeira por Jesus a partir de hoje, decida-se por Cristo e rejeite toda a tentação. Para os corações desanimados, a Bíblia diz: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Eu recomendo, a Bíblia recomenda, ouça o que Deus está te dizendo, ouça as palavras de Jesus em João 16, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Ouça o que Jesus está dizendo, ouça o que Deus disse para Josué no capítulo 1 do seu livro: não temas, seja corajoso, não te desanimes, tenha bom ânimo. Deus está te dizendo: anima-te, e este coração desanimado vai ser renovado pelo Senhor Jesus.
renove o seu coração. Não há nada que não possa ser superado. Eu li uma história de um jovem casal da Indonésia. E só uma informação para que você entenda. A Indonésia está passando por um grande avivamento. E a Indonésia, que ainda é um país muçulmano, está se convertendo. Milhões de pessoas se convertem anualmente a Cristo na Indonésia. E dentro de alguns anos, a Indonésia não será mais um país muçulmano, mas será um país cristão, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Grande avivamento lá. Glória a Deus. Vietnã está passando por um grande avivamento e conversões em massa. A Armênia, na Europa, está passando por um grande avivamento, e a igreja que estava praticamente morta na Armênia está avivada, crescendo, muitas células. Deus está fazendo grandes coisas lá. E eu li a história de um jovem casal da Indonésia. Na Indonésia existem muitas aldeias, muitas vilas, e essas vilas, ou elas são muçulmanas, ou elas são cristãs. E havia numa dessas vilas cristãs, um jovem casal de 17 anos, o marido 17 anos, a esposa 17 anos, e uma pequena filhinha. E um dia esta vila foi destruída por uma tribo, por uma outra vila, foi atacada por uma vila muçulmana e destruída. E mataram muitas pessoas e levaram outros como cativos. E aquele jovem de 17 anos, ele não estava na vila quando ela foi atacada, e estava no mato e não foi alcançado, não foi atingido. Quando ele chegou, ele viu a sua vila arruinada, a sua sogra morta dentro de casa, a filhinha de 1 ano morta e a esposa desaparecida. Levaram a esposa para outra vila. Obrigaram a esposa dele a se tornar mulher de um dos líderes daquela vila, daquela tribo muçulmana. E esse jovem de 17 anos procurou desesperadamente a esposa por muitos anos. 4 anos depois ele encontrou a esposa e deu um jeito de resgatá-la, pagando um preço alto, comprando a sua própria esposa, para levá-la de volta para a sua tribo, para a sua vila. E ele pagou aquele preço. E quando a esposa veio, ela já tinha um filho ou uma filha com aquele líder da vila muçulmana. E quando ela veio, ela disse para ele: você tem todo o direito de não me querer mais como sua mulher. E ele disse: jamais diga isso. Quando eu me casei com você, eu disse que estaria com você até a morte, e você será minha mulher até a morte. Mas eu tenho uma filha que não é sua. E ele novamente disse: nós vamos criá-la como nossa filha, e quando ela crescer, ela vai ser uma missionária naquela tribo, naquela aldeia. Essa história me impressionou, porque eu vejo tantas pessoas desistindo da família, e um jovem como este, lutando e procurando por 4 anos a sua mulher, descobre que ela estava casada com um líder de uma outra tribo, paga um alto preço para trazê-la de volta, e a recebe como esposa, e restaura o seu casamento. Deus quer fortalecer a tua vida hoje, para que você seja renovado, para que você seja totalmente fortalecido. Então esse texto de Isaías nos fala sobre a alegria dos redimidos. Quem são os redimidos? São aqueles que foram resgatados através do pagamento de um valor. Redimidos significam resgatados por um preço. Nós temos uma alegria. E esta alegria vem do Senhor. Então, como nos manter fortes diante de tantas pressões e tentações?
como nossas mãos podem não se tornar cansadas, os nossos joelhos estarem firmados em Deus, e como não desanimar, vivendo diante de tantas pressões e tribulações como todos nós vivemos. De onde vem a nossa força? Como nós temos esperança? Eu quero compartilhar e ensinar isso com você na Bíblia. Mas primeiro, leia comigo na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Primeira aos Coríntios 15, 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, se nós esperamos em Cristo, só para as coisas desta vida, nós somos miseráveis, dignos de compaixão e de dó. Sabe por quê? Nós não esperamos em Cristo só para nos curar, só para abençoar nossa família, só para abençoar nosso trabalho, nossas finanças aqui. Não, nós esperamos em Cristo para muito além desta vida que vivemos aqui. Nós esperamos em Cristo para a eternidade. De onde vem a nossa esperança? Como nos manter fortes diante de tantas pressões e tribulações e tentações e lutas? Olhando para o futuro que Jesus preparou para nós. Fale para quem está do teu lado, olhe para o futuro. Irmãos, como nos manter fortes, olhando para a eternidade, crendo na eternidade que esta palavra promete para mim e para você. Ao invés de ficar olhando para os teus sofrimentos e desanimar, e dizer eu não aguento mais, a minha luta está difícil, ao invés de ficar aí vacilando de um lado para o outro, se dobrando diante de tantas coisas que não têm valor, ao invés de ficar aí com o coração desanimado, sem força para lutar, olhe para o futuro, olhe para a eternidade que Jesus conquistou, prometeu e garantiu para mim e para você. Aí eu volto para o texto de Isaías 35, e eu quero concluir vendo 4 pontos com você de forma bem rápida. O que nós podemos ver nesse texto de Isaías? No final do versículo 4, diz assim: seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Diga assim: o meu Deus virá. Aleluia. Fale para quem está do teu lado, seu Deus virá. Eu olho para o futuro, eu vejo o que a Bíblia promete, eu vejo o que Jesus prometeu. Ele disse: eis que cedo venho. Jesus está voltando. Jesus voltará. Ele mesmo disse: como relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Quando ele subia após a ressurreição no Monte das Oliveiras, anjos se colocaram ao lado dos discípulos e disseram: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, assim ele voltará. Jesus voltará para aqueles que o esperam. O seu Deus virá. Jesus virá. Jesus voltará, igreja. Aleluia. Agora, ele voltará e 2 coisas acontecem. Ele voltará com vingança e divina retribuição, e ele virá para salvá-los. 2 grupos distintos enfrentarão a vinda de Jesus de forma diferente.
Aqueles que rejeitam o Salvador estão escolhendo a condenação. Quem rejeita a salvação, escolhe a condenação. Quem prefere ficar no pecado e não se arrepende, o seu Deus virá para vingar, para estabelecer a retribuição divina. Quando o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para declarar libertação aos oprimidos. O mesmo texto diz que Ele nos ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Tudo que nos deixa indignados nesse mundo, quando olhamos para tanta coisa errada, para tanta prostituição, tanto adultério, tanta corrupção, tantas mentiras, um dia Ele voltará para vingar todas estas coisas. Todo sangue derramado na terra será vingado pelo Senhor. A vinda do Senhor tem dois aspectos: a vingança, a justiça de Deus estabelecida, mas também o outro aspecto, virá para salvá-los. Sabe por quê? Porque tem uma multidão que se guarda em santidade diante do Senhor. Tem uma multidão que é como uma noiva adornada, esperando o seu noivo, que é Jesus, buscando a presença dEle, renunciando o pecado, clamando, ora vem Senhor Jesus, buscando a presença dEle, andando no caminho estreito. Para estes, Jesus virá para salvá-los, Jesus virá para resgatá-lo deste mundo. Eu quero dizer a você, jovem, vale a pena você se manter fiel e puro ao Senhor, você guardar o teu coração e o teu corpo em santidade, você não ficar indo para essas baladas, embriagado, usando drogas, se prostituindo. Vale a pena, porque um dia a trombeta de Deus soará, os que estão em Cristo serão arrebatados. Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois na escola, um será levado, outro será deixado. Dois trabalhando, um será levado, outro será deixado. O Senhor virá para salvar aqueles que estão esperando a sua volta. Quem está esperando a volta dele? Aleluia! Ora vem Jesus! Ele virá para salvar aqueles que desejam a sua vinda. Em segundo lugar, esse texto nos diz que ali haverá, versículo 8, leia comigo, Isaías 35, 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Esse versículo 8 é tremendo. Haverá um caminho de santidade. Os impuros não andarão por ele. Servirá somente aos que são do caminho. Você já observou na Bíblia que a igreja, os cristãos, no livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes eram chamados de os seguidores do caminho, porque o caminho é Jesus. Esse caminho de santidade é Jesus. Só andarão os que são do caminho. Isso é tremendo, essa palavra fala tão alto por si mesma. Mas eu quero frisar com você o início do versículo 8, onde diz, ali haverá. Ali, logo ali,
onde Deus preparou para nós a eternidade. Você já pensou o que haverá ali? Ali haverá ruas de ouro transparente como cristal. Haverá um rio que purifica todas as coisas. Haverá uma árvore que dá 12 frutos. É a árvore da vida. Suas folhas são para a cura das nações. Ali haverá uma morada para mim e para você, porque Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou e vos prepararei um lugar, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, diz o Senhor. Ali haverá uma morada para você. Ali haverá uma grande mesa, uma grande ceia das bodas do Cordeiro, e se assentarão nesta mesa Abraão, Isaque, Israel, os patriarcas, os profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João. Ali se assentarão muitos daqueles que virão do Oriente e do Ocidente, e principalmente, eu creio que na cabeceira desta mesa estará assentado aquele que tem as suas vestes salpicadas com o sangue, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma coroa de ouro na cabeça, um cinturão de ouro, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é o Senhor Jesus, e nós estaremos com Ele eternamente na glória. Ali haverá a presença de Deus, o próprio Deus estará no meio. Não haverá templo, porque Deus será o seu templo. Não haverá sol e lua, porque o próprio Deus iluminará aquele lugar, e é para lá que nós vamos. Eu me lembro que quando eu era jovem eu escutava muito uma música chamada Além do Rio Azul. Cadê os jovens que vão me ajudar? Vamos lá? Quem sabe? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Até aí tá bom, porque eu já dei uma canja muito boa para vocês. Senão depois vou ter que fazer o louvor também. Aleluia! Além do Rio Azul, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Agora também a Bíblia diz no versículo 9, ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Ali não haverá. Ali não haverá nada daquilo que desagrada a Deus. Ali não haverá pecado. Ali não haverá impureza. Ali não haverá choro. Apocalipse diz que ali não haverá lágrimas, não haverá dor, ali não haverá morte. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. E ali não haverá morte. Ali haverá vida. Não haverá maldição. Não haverá mais tristeza.
É isso que nos fortalece, irmãos. É por isso que as nossas mãos não se cansam, os nossos joelhos não vacilam e o nosso coração não pode desanimar, porque ali é o lugar que Deus preparou para nós. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser zombado, criticado e até rejeitado pela sociedade hoje, porque nós vivemos para a eternidade e não apenas para esse mundo. E em quarto lugar, final do versículo 9, só os redimidos andarão por ele. Só os redimidos, resgatados por um alto valor. Ali ninguém vai poder chegar e dizer: Senhor, eu trabalhei muito na tua obra, por isso eu quero entrar ali. Só os redimidos. Senhor Jesus, eu dei muito dinheiro para ajudar as pessoas carentes, eu fiz tanta caridade. Só os redimidos. Senhor, mas eu tinha uma religião e eu fui extremamente zeloso da minha religião. Só os redimidos. Só os redimidos andarão por ele. Quem são os redimidos? Aqueles que foram resgatados por um alto preço. Esses dias comentou-se muito sobre o preço que foi pago para comprar o Neymar. Milhões de dólares. Quase R$1 bilhão. Mas olha aqui para mim. Você foi comprado por um preço muito maior. Porque você não foi comprado com ouro, com prata, com euros ou dólares. Você foi comprado com o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você custou mais caro do que o Neymar. Você foi resgatado pelo preço do sangue do Filho de Deus. Aleluia! Só os redimidos entrarão, só os salvos, só aqueles que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Alegria duradoura coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles. Só os redimidos, fiquem de pés. Irmãos, dê valor para o preço que Jesus pagou por você. Dê valor. Um dia eu assisti um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. E quando chegou no final daquele filme, eu chorava igual uma criança. Porque a última frase, uma das últimas frases do filme, o chefe daquela tropa, daquele grupo que era representado pelo Tom Hanks, ele disse para o soldado Ryan, que estava sendo resgatado: faça valer a pena o sacrifício que nós fizemos por você. Muitos morreram no meio do caminho. Quase todos morreram, mas resgataram o soldado Ryan. Faça ter valido a pena o sangue que Jesus derramou por você. E eu quero terminar com a história verídica e o depoimento de um médico que diz assim: encontrei uma criança já com 11 anos, calejada por 2 anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químios e radioterapias. Mas eu nunca vi aquela criança fraquejar. Eu a vi chorar muitas vezes. Também vi medo nos seus olhinhos, porém fraquejar jamais. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei aquela criança sozinha no quarto. Perguntei pela sua mãe
E a resposta que recebi, ainda hoje não consigo contar sem vivenciar uma profunda emoção. Ela me disse: tio, às vezes a minha mãe sai do quarto para chorar, escondida nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Então eu perguntei: e o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai, mas no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? É isso mesmo. Então, um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. E eu vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. E minha mãe vai ficar com saudades. Emocionado e contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que a saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Saudade é o amor que fica. Essa menina já se foi há longos anos, mas que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Dr. Rogério Brandão, médico oncologista do Hospital do Câncer de Pernambuco. Você não nasceu para esta vida. Você nasceu para a eternidade com Jesus.